Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje o 30º domingo do tempo comum. Estamos a aproximar-nos do fim do ano litúrgico, com a festa do Cristo Rei. Ainda faltam alguns domingos, mas as leituras já nos vão preparando para o fim do ano litúrgico. E hoje o Senhor encontra-se com um cego, e é o encontro que aquele homem simboliza-nos a todos nós, nas nossas dificuldades, nas nossas fragilidades, nos nossos pedidos, tudo aquilo que temos para fazer a Jesus. Aquele cego simboliza-nos, representa-nos no encontro com Jesus. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor: soltai brados de alegria por causa de Jacob, enaltecei a primeira das nações, fazei ouvir os vossos louvores e proclamai. O Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel, vou trazê-los das terras do norte e reuni-los dos confins do mundo. Entre eles vem o cego e o coxo, a mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz. É uma grande multidão que regressa. Eles partiram com lágrimas nos olhos. Eu vou trazê-los no meio de consolações. Levá-los-eis às águas correntes, por caminho plano, em que não tropecem. Porque eu sou o Pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor.
Segunda leitura da Epístola aos Hebreus. Todo o sumo sacerdote, escolhido entre os homens, é constituído em favor dos homens, nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza. E por isso deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, pelos do seu povo. Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus, como Arão. Assim também não foi Cristo que tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Deu-lhe aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como disse ainda noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó, com os discípulos e uma grande multidão, estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? O cego respondeu-lhe: Mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que comece por mencionar o nome
dos nossos irmãos que foram partindo ao longo desta semana, ao longo dos anos, dos 41 anos da nossa história, da nossa igreja. Em 93, Evaristo Félix. Em 1997, Gabriel Melo Pereira. Em 2011, João Luís da Silva. 2015, Miguel Cordeiro do Rego. 2019, Manuel Joaquim Afeto. 2019 também, José Pacheco. E permiti-me que também saudar as famílias dos nossos irmãos, Conceição Muniz e família, e Manuel Bastos. Rezamos por todos e lembramos a todos. Nós hoje celebramos o 30º domingo do tempo comum. No dia 22 celebramos a festa de São João Paulo II. Normalmente os santos celebram-se no dia que nascem para o céu, no dia que nos deixam, mas João Paulo II partiu na véspera da festa da Santíssima Trindade, em abril, e também não morreu neste dia, mas a Igreja escolheu este dia, porque o dia 22, porque foi o dia que ele se apresentou, que celebrou a primeira missa em 1978 no Vaticano. E, portanto, como sabemos, todos os dias há muitos santos, e São João Paulo II, portanto, é um dia talvez como coincidiu, e para nos recordar aquelas palavras que ele disse ao chegar: não tenhais medo, segui a Jesus Cristo, o mundo não nos pode sufocar. E hoje as leituras falam precisamente disso. Falam-nos desse mesmo grito do povo de Deus. Muitas vezes somos levados a desanimar. Muitas vezes ao longo da história da salvação fomos quase tentados ao desânimo. Muitos períodos da história foram muito escuros, muito pecado. Ainda há dias, no dia 15, celebramos Santa Teresa d'Ávila, que viveu num tempo muito confuso, e ela foi uma grande reformadora dos Carmelos, deixou-nos com mística um grande testamento. No tempo de São Francisco de Assis, a Igreja que deixou-se seduzir, muita gente da Igreja deixou-se seduzir, surge aquele homem com o seu ideal de pobreza, e o Espírito de Deus renasceu. Também a nossa época, que me parece que é desânimo, convite a desistirmos. E alguns irmãos abandonam a Igreja, deixam-se seduzir pelas coisas do mundo. As palavras que nós temos a dizer e repetir é as leituras de hoje. Coragem! Deus não vos abandona. Na primeira leitura, o povo tinha sido exilado. Estava na Babilônia. O povo que se considerava eleito de Deus. Como é que Deus abandonou o seu povo? Diziam alguns. Mas não foi Deus que abandonou o seu povo. Foi o pecado a que o povo começou a seguir que fez com que seguisse aquele caminho. É muito fácil culpar a Deus. Hoje muitas correntes no mundo de pensamento, e os nossos jovens, por exemplo, as nossas universidades, estão cheias de dizer aos jovens: tira-se Deus da história e o mundo é melhor. Deus complica. Isto diz hoje nas escolas, isto diz nas universidades. É preciso tirar a ideia de Deus. E para onde é que essa gente quer conduzir a nossa juventude? Para onde é que eles estão a querer orientar a nossa juventude? Reparai na nossa sociedade. O pai não pode dizer uma palavra, a mãe não pode dizer uma palavra, estas coisas, Deus não me interessa para nada. Quando se cria um vazio no nosso coração, quando se criam vazios, preenchem-se com
com coisas. A droga, por exemplo. É o vazio. A droga é um fenómeno perfeitamente compreensível. A droga aparece para preencher um vazio que alguém criou e que a gente colaborou nessa... Há tantos católicos a colaborar com isto. Com a ideia que somos modernos, com a ideia que estamos bem com o mundo, com a ideia que não se pode dizer determinadas coisas, e vai-se criar vazio. Nós temos que ter esperanças que os nossos jovens vão abrir os olhos. Temos esperança, mas ai de algumas famílias, e todas as semanas nós recebemos telefonemas, mesmo antes do terço à noite. Ainda esta semana recebi de uma família muito longe daqui, mas do Canadá, que o filho teve uma overdose e por acaso estava na casa de alguém que lhe acudiu, mas já seria o seu fim. E a mãe telefonou-me: reze, não diga quem é. Quantos telefonemas é que nós não recebemos destes? De famílias, de portugueses que emigraram com amor à sua família, trabalharam honradamente, trabalharam por amor, e de um momento para o outro até têm vergonha de abrir a porta da casa. Quantas famílias não permitem que os seus filhos vão a casa? Porque não podem ir. Não, mas Deus não nos abandona. Deus não nos abandonou. O teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado é que está-nos a levar a esta situação. O nosso pecado. Ontem as leituras falavam em conversão. O que é que Nossa Senhora de Fátima disse em Fátima? Convertei-vos, mudai de vida, transformai-vos. O meu filho está muito ofendido. É uma ofensa. Não. A coisa mais simples é, não. Aquilo foi uma visão das crianças. As crianças não estavam boas. É o caminho mais fácil. Então uma coisa tão simples, converte, muda de vida, transforma a tua vida, sei verdadeiro, sei justo. Como é que isto incomoda? Como é que isto pode incomodar? E tanta gente. E no Evangelho, aquele homem representa-nos a todos nós. Mas Deus não nos abandona. Todos estavam incomodados. Aquele homem vinha lá a gritar. E há aí tanta gente a gritar que a gente nem sabe como é que há de fazer. Ultimamente, mesmo aqui na nossa igreja, muita gente em redor da igreja, a gente fica com o coração partido. Mas os fenómenos da sociedade transformam psicologicamente as pessoas. E nós não sabemos como é que devemos lidar. E a nossa cidade, por exemplo, de Kingston, não é a mesma que quando eu cheguei. Não é. Quando eu cheguei, há 10 anos, e vós ainda podeis dar o testemunho muito maior. Era uma cidade pacífica, uma cidade de um momento para o outro. De um momento para o outro. E mesmo aqui na nossa igreja, esta semana, não sei quem é que interferiu, devem ter interferido, e afastou um bocadinho. Mas não é afastando, não é afastar, é tapar a cabeça debaixo da areia como a avestruz. O afastar, nós quando queremos que uma barragem não rebente com os povoados e com os povos, consertamos a barragem. Não é? É no início. E nós não estamos a lidar com o início. E nós, os católicos, temos colaborado. Nós gostamos muito. Os nossos políticos estão a falar a linguagem que nós gostamos, que é a linguagem do pecado, que é a linguagem da mentira, que é a linguagem da injustiça. Mas nós gostamos muito. Gostamos muito e colaboramos em nome da modernidade. Onde é que isto vai parar? Onde é que isto vai parar? E as famílias
dos mais jovens, o que será daqui a 10 anos? Mas Deus não nos abandona. Temos que continuar a rezar, temos que continuar a ser fiéis, temos que continuar a dizer aos jovens: não te deixes enganar, não te deixes seduzir, tu és livre, mas Deus não te tira a liberdade. Quem tira a liberdade é quem diz que Deus tira a liberdade. E hoje as leituras falam-nos disto. E é com muita tristeza que nós reparamos que muitos católicos temos colaborado. Somos responsáveis. Temos que fazer muita penitência. Temos que tomar atitudes de conversão. Mesmo agora o Papa Francisco convocou um sínodo, uma reunião geral do mundo, para pensarmos o futuro da Igreja. Vede o espetáculo que está aí dentro da Igreja. O Papa quer estragar a Igreja. Que Igreja que o Papa quer estragar? A tua, aquilo que tu pensas que é a Igreja? A Igreja não é a tua Igreja, não é a minha Igreja. A Igreja é de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Não é a tua. Não é a minha. A Igreja é de Jesus. É Ele o fundador. É Ele que veio do Pai para nos... E Ele é que nos diz aquilo que deve ser o nosso caminho. E vemos muita gente incomodada. O Papa vai estragar a Igreja. Nós estamos a seguir o bom caminho. Eu, quando estive na Alemanha, e eu sei que alguns não gostam, pronto, já lá vão muitos anos, deu que eu falo nisso, mas aquele fenómeno que nós ouvimos falar já se vivia naquela altura. E era assustador. Era assustador o que se estava lá a viver. Eu não era capaz daquilo, daquela caminhada que estava a fazer da Igreja. Mas quantos católicos no nosso Ocidente, no nosso Portugal, dizem que a Igreja tem que ir atrás daquilo? Quantos? Quantos é que não dizem que nós temos que ir atrás da Igreja, do grande modelo que se criou? E não querem que se pense. Não querem que o Espírito Santo reflita. Pare. Eu, quando lá estava, assustava-me muitos dos aspectos. Aquilo assustava-me um pouco. O que se faz? O que é que Jesus Cristo aconselha no Evangelho? Sacode o pé das tuas sandálias. É isto. Sacode-se o pé das sandálias. Mas nós, nas leituras de hoje, Deus não nos abandona. E todas as famílias que estão a sofrer muito, e todas as famílias que se deixam seduzir por esta linguagem muito bela do mundo, voltemos para Deus, aceitemos o convite da conversão, da mudança de vida, e não tenhamos medo, como dizia o Papa João Paulo II. Não tenhais medo. Deus não nos abandona. Tu é que te podes afastar. Tu é que te afastas. Eu é que me afasto. Deus não se afasta de nós. Agora nós afastamos-nos de Deus. E hoje a Igreja, que estamos a sofrer tanto, não é por causa de Deus, nem de Jesus Cristo, nem do Espírito Santo. A Igreja está a sofrer por causa de mim, por causa de ti, por causa de toda... é por causa de nós. Por isso é que está a Igreja. Nós não estamos a viver tempos de verdade. Nós estamos a viver tempos de aparência, tempos de mentira, tempos de ficar bem na fotografia, tempos de ser muito cordiais. Muito cordiais. E esses não são os tempos de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido
já sentada à direita do Pai, de novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Profeta. Caríssimos cristãos, Jesus, que deu vista a um cego, também dá nova luz às nossas vidas. Iluminados pela sua palavra salvadora, supliquemos ao Pai. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis de todas as paróquias da nossa Diocese, para que não impeçam os cegos de chegar a Jesus, mas sejam eles próprios a conduzi-los até Ele. Oremos ao Senhor. Pelos que exercem o ministério sacerdotal, para que nenhuma fraqueza humana os desanime e sejam sempre compreensivos como Cristo. Oremos ao Senhor. Pelo povo de Israel e pelos seus chefes, para que recordem as palavras dos profetas e não esqueçam as promessas da Escritura. Oremos ao Senhor. Pelos órfãos e abandonados e os cativos, e por aqueles que já perderam toda a esperança, para que Deus se lhes revele em plenitude. Oremos ao Senhor. Pelos fiéis desta Assembleia e de todas as outras, para que no meio das angústias clamem com fé: Jesus, Filho de David, tem piedade. Oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz:
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que recordamos neste dia, foram das nossas famílias e da nossa comunidade. Que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
É só para uma palavrinha a respeito da folha que está aí. Nós, no próximo fim de semana, portanto, temos o take-out. Muito obrigado por das malaçadas, e penso que também o centro também fará, eu ouvi dizer, com um take-out. Também, portanto, é bom que nós colaboremos. Eu não escondo, nós aqui em Kingston, a nossa comunidade, não sendo muito grande, tem duas instituições interessantes e, portanto, devemos apoiar-nos. E nós que vivemos num tempo de divisão, nós muito divididos, não é só a nossa comunidade, são todas. E muitas das divisões são fomentadas ao alto nível. E nós às vezes não percebemos isto. Portanto, nós vivemos num tempo de muita divisão e muitas divisões são fomentadas ao alto nível. E, portanto, vós sabeis como eu, e conversamos nisso, e nós católicos temos que evitar, procurar darmos as mãos, procurarmos, porque estamos numa situação de muita fragilidade, não sabemos para onde devemos ir, chegamos a um tempo que não se confia nem nas autoridades. E para espanto, por exemplo, a justiça. Nós alguma vez na nossa juventude imaginámos que pudesse haver a politização da justiça. Eu não acreditei nisso nunca. E agora vê-se uma politização da justiça que mete medo em todos os países. E nós que precisamos estar unidos, precisamos dar as mãos. E, portanto, no próximo fim de semana temos os take-outs e também, depois, temos o dia de Todos Santos, o dia de Fiéis Defuntos, que é na outra semana, e, portanto, ainda não está aqui o programa, mas convidamos. Dá a impressão que alguns de nós que os seus antepassados, eu não sei, parece que não somos aquele povo que estamos unidos através de Cristo com os nossos antepassados. Isto perturba. Se nós não sentimos de onde vimos, se nós não agradecemos àqueles que nos fizeram aquilo que nós somos hoje, como é que queremos no futuro que alguém se lembre de nós? Quebra-se. E nós temos que pensar nisto. Portanto, lembremos com amor com amor nos nossos, de onde viemos, que nos fizeram isto que nós somos. Eu não sei se vós reparais, nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós e por aí adiante. De onde nós viemos? Tu não apareceste do ar. E a multiplicação, nós somos um dom de Deus e devemos agradecer a todos. E alguns dos nossos poderão estar esquecidos, ninguém se lembra deles. Portanto, está aí a chegar o dia dos Fiéis Defuntos, dia de Todos Santos, lembremos-los com carinho. Isto não é para todos. Eu peço desculpa para famílias exemplares e que são um modelo, que são uma referência e lembram os seus familiares. Isto não é para todos. Mas alguns de nós parece que estamos esquecidos. Parece que andamos esquecidos. E, eu não sei, eu estou a dizer parece. E toda a gente sabe o significado do verbo parecer. O verbo parecer não é ser. No dia 4, é uma quinta-feira, vai estar aqui entre nós a Sra. Secretária de Estado, é a primeira vez que vem aí, também está aqui o programa. Nós é uma quinta-feira, sabemos que há dificuldades, vamos fazer um tipo de buffet. Eu penso que esta semana, e é por isso que ela veio, ela sabe que esta semana vão ser liberalizados novas regras para as festas, só esta semana, e portanto é por causa disso que ela marcou a vinda cá, e já sabia disso antecipadamente, e portanto nós podemos juntar-nos já a alguns. Vamos ver agora as normas que saem esta semana, e depois é uma nova jornada, que Deus nos abençoe, que nos continue a livrar, mas do perigo,
e da doença. Portanto, eu convido-vos, ela não vem por causa de mim. Ela vem por causa, e nós agradecemos ela e as nossas autoridades gostarem de vir à Igreja Portuguesa, é por causa da forma como nós temos recebido ao longo dos tempos. E, portanto, é vós, e é bom que haja uma representação, se puderem fazer o sacrifício, estar presentes, é bom, porque são estes pequenos testemunhos que deixamos aos mais novos. É uma das críticas que eu faço aos mais novos, que parece que têm vergonha dos mais velhos. Inclusive dentro das nossas universidades e das nossas escolas. Não sabemos bem, não entendemos. Nós não entendemos bem o que é que se está a colocar na cabeça dos nossos jovens, até ao alto nível, porque parece não. Tem lá os seus grupos, tem as suas coisinhas, os seus e pronto. Nós nunca fomos isto. Nós demos sempre as mãos. Se nós não temos a formação, se eu não tenho a formação desses doutores, ajudem-me a ter a formação. Eu sei que não tenho. A formação, certamente, de alguns doutores. Ajudem-me. Agora afastarem-se. Oh não, para aí não, com essa gente não. E isto está em pressão. E eu vou dizer isto. Eu tenho dito, eles sabem o que é que digo isto. Eu vou dizer isto, porque isto dói. Isto fere. Eu só peço aos seus doutores, àquelas pessoas que sabem mais que eu, que me ajudem. Mas que não me obriguem a seguir caminhos que eu não quero. Que me ajudem. Que me expliquem. Que me indiquem o caminho. Mas que não me obriguem a seguir determinados caminhos, porque eu não vou. Portanto, eu convido-vos, se puderem fazer o sacrifício, estar presentes. Vamos ver as normas que saem agora esta semana, o número, podemos introduzir na sala, e um apelo, eu já disse esta semana, nós estamos muito divididos. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e há muitas divisões, e a gente nem sabe onde é que elas vêm. Nós somos as comunidades portuguesas um pouco por todo lado, e não é só no Canadá. Eu sei que há algumas pessoas que nos estão a ver bastante longe, mandam para aqui mensagens. Portanto, nós, as comunidades portuguesas, não é só as do Canadá, que estamos divididos. E consentimos, nós consentimos. E é preciso darmos as mãos, saber escutar, saber ouvir, saber perdoar, saber abraçar-nos, saber conviver, como sempre fizemos. Sempre fizemos isto. Foi uma das nossas características, e é disso que é belo, e é disso que nos dá gosto e orgulho de sermos lusos, a quem o São João Paulo II ofereceu a bala que está na coroa de Nossa Senhora em Fátima. Não foi a nenhum bispo, não foi a nenhum padre, não foi a ninguém em particular que o São Paulo II deu a bala, foi ao povo luso, foi ao povo português, foi a ti, foi aos nossos, foi a todos. Aquilo ofereceu, e a quem nós agradecemos e veneramos aqui no altar. E foi a todos os portugueses. Então vamos terminar e mais uma vez vamos receber bem, vamos acolher. Não estamos de acordo com tudo. Eu não estou. Não estamos de acordo com tudo. Mas acolher, como diz São Paulo, é uma das nossas missões, acolher bem. Oremos. Fazei, Senhor, que os nossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos bom domingo e boa semana, e que todos os que nos acompanharam, muito obrigado, e que continuem a estar connosco, e inscreverem-se, se possam,
e que Deus nos ajude e nos dê força de continuarmos a ser cristãos. A todos, bom domingo.